Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 79. Dois navios A e B deixam o porto ao mesmo tempo. O navio A navega para noroeste a 24 nós e o navio B navega a 28 nós em uma direção 40 graus a oeste do sul. Um nó é igual a 1 milha marítima por hora. Veja o apêndice D. Quais são, letra A, o módulo e letra B, a orientação da velocidade do navio A em relação ao navio B? Letra C. Após quanto tempo os navios estarão separados por 160 milhas marítimas? Letra D. Qual será o curso de B, a orientação do vetor posição B em relação a nesse instante? Vamos considerar o sistema de coordenadas XY orientado de tal modo que o semi-eixo x positivo aponta para leste e o semi-eixo y positivo aponta para norte. Como o navio A navega para noroeste, o vetor velocidade deste navio forma um ângulo de 45 graus com os eixos, mas vamos considerar o ângulo que ele faz com um semi-eixo x negativo. O módulo deste vetor é VA igual a 24 nós. Considerando o triângulo retângulo formado por este vetor e suas componentes, a medida da hipotenusa é igual ao módulo do vetor. A medida do cateto oposto ao ângulo de 45 graus é igual ao módulo da componente y, e a medida do cateto adjacente é igual ao módulo da componente x. Se calcularmos o seno de 45 graus, teremos o seno de 45 graus vai ser o cateto oposto, o VAY, sobre a hipotenusa VA. Resolvendo para VAY, o VAY vai ser o VA vezes o seno de 45 graus. Se calcularmos o cosseno de 45 graus, teremos o cosseno de 45 graus vai ser o cateto adjacente, o VAX, sobre a hipotenusa VA. Resolvendo para VAX, o VAX vai ser VA vezes o cosseno de 45 graus. Sabendo o valor dos módulos das componentes, podemos escrever o vetor velocidade desse navio. Então, o vetor VA vai ser menos VA vezes cosseno de 45 graus na direção I, mais VA vezes o seno de 45 graus na direção J, que dá menos 24 nós, vezes o cosseno de 45, que é 0,707 vezes I, mais 24 nós vezes 0,707, que é o seno, na direção J. Fazendo as multiplicações, dá menos 17,0 nós na direção I, mais 17,0 nós na direção J. A componente x é negativa, porque aponta para a esquerda. O navio B navega com velocidade de módulo VB igual a 28 nós, e este vetor forma um ângulo de 40 graus a oeste do sul. E podemos desenhar o vetor como mostrado. No triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, a medida da hipotenusa é igual ao módulo do vetor. A medida do cateto oposto ao ângulo de 40 graus é igual ao módulo da componente x, e a medida do cateto adjacente é igual ao módulo da componente y. Se calcularmos o seno de 40 graus, teremos o seno de 40 graus vai ser o cateto oposto, VBX, sobre a hipotenusa VB. Resolvendo para VBX, o VBX vai ser o VB vezes o seno de 40 graus. Se calcularmos o cosseno de 40 graus, teremos o cosseno de 40 graus vai ser o cateto adjacente VBY sobre a hipotenusa VB. Resolvendo para VBY, o VBY vai ser o VB vezes o cosseno de 40 graus. Sabendo o valor dos módulos das componentes, podemos escrever o vetor velocidade deste navio. O vetor VB vai ser menos VB, seno de 40 graus na direção I, mais menos VB, cosseno de 40 graus na direção J, que dá menos 28 nós, vezes o seno, que é 0,643 na direção I, mais menos 28 nós, vezes o cosseno 0,766 na direção J. Fazendo as multiplicações, dá menos 18,0 nós na direção I,
mais menos 21,4 nós na direção J. A componente x é negativa porque aponta para a esquerda, e a componente y também é negativa porque aponta para baixo. Os vetores velocidades foram escritos em relação a um referencial estático. A velocidade do navio A em relação ao navio B é o VAB, vai ser a velocidade do navio A em relação a um referencial fixo, VA, menos a velocidade do referencial VB. Então dá menos 17,0 nós na direção I, mais 17,0 nós na direção J, que é o VA, menos o VB. Aí eu vou inverter os sinais das componentes. Então fica mais 18,0 nós na direção I, mais 21,4 nós na direção J. Fazendo a soma aí, na direção I, menos 17 mais 18 dá 1,00 nós na direção I, mais na direção J, 17 mais 21,4 dá 38,4 nós na direção J. O módulo deste vetor é, o módulo de VAB vai ser a raiz quadrada de 1,00 ao quadrado, mais 38,4 elevado ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 1,00 mais 1475, que dá a raiz quadrada de 1476. Extraindo essa raiz quadrada dá 38,4 metros por segundo. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas utilizadas, ele se torna, o VAB vai ser 38 nós. Se desenharmos o vetor VAB no plano XY, percebemos que ele se aproxima muito do eixo Y positivo. Considerando o ângulo que ele faz com este eixo e utilizando o triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, a tangente deste ângulo é, a tangente de θ vai ser o VABx, que é o cateto oposto, sobre o VABy, que é o cateto adjacente. Então dá 1,00 nós dividido por 38,4 nós, que dá 0,0260. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 0,0260, que dá 1,48 graus. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, ele se torna θ igual a 1,5 graus ao leste do norte. O vetor velocidade que calculamos na letra A foi calculado no referencial do navio B. Como ambos os navios se movem com velocidade constante, o vetor VAB também será constante e, sob o ponto de vista do navio B, o movimento do navio A é uniforme e com esta velocidade. Então, podemos utilizar a equação do movimento uniforme, que na forma vetorial é a posição final, RAB, vai ser igual à posição inicial, RAB0, mais a velocidade, VAB, vezes T. Como ambos os navios deixam o porto ao mesmo tempo, a posição do navio A, que é o primeiro termo da expressão à direita, é nula. E ela se torna mais simples. O RAB vai ser o VAB vezes T. Para que esses vetores sejam iguais, seus módulos também o serão. Então, o módulo de RAB tem que ser igual ao módulo de VAB vezes T. Resolvendo para T, o T vai ser RAB sobre VAB, que é igual a 160 milhas dividido por 38,4 nós. Para transformar esse nós em milhas por hora, eu vou multiplicar por 1 milha por hora dividido por 1 nó, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso cancelar os nós. 160 dividido por 38,4 dá 4,17 milhas dividido por milha por hora, que dá 4,17. Aí divisão de fração, eu conservo a primeira, milhas, vezes o inverso da segunda, hora por milha. Aí eu posso cancelar as milhas, então dá 4,17 horas. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, ele se torna T igual a 4,2 horas. Na letra A, determinamos o vetor velocidade do navio A em relação ao navio B, que foram obtidos utilizando a seguinte expressão. O VAB é igual ao VA menos o VB. Analogamente, a velocidade do navio B em relação a um referencial em A é obtida da seguinte forma. A velocidade do navio B em relação a A, VBA, vai ser igual
a velocidade do navio B em relação ao referencial fixo, VB, menos a velocidade do referencial, VA. Podemos reescrever essa expressão como o vetor VBA vai ser menos o vetor VA menos o vetor VB. Perceba que a expressão que aparece nos parênteses é igual ao vetor VAB. Então, podemos reescrever novamente essa expressão como o vetor VBA é igual a menos o vetor VAB. Este vetor tem sentido contrário ao calculado em A. A orientação deste vetor é, portanto, θ' igual a 1,5 graus a oeste do sul.